Muito bem, você que nos assiste aqui no Movimento Online, está começando mais uma entrevista do Movimento Trânsito. Desta vez é um bate-papo com André Cerqueira, consultor da FETransportes, e Rodrigo Lacerda, especialista em regulamentação da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Tudo bem, Rodrigo e André? Tudo bem, bom dia. Obrigado aí, satisfação para todos aí. Estamos à disposição do movimento online. Bom dia, Ana. Bom dia, André. Bom dia a todos aí, os ouvintes do Movimento Online. Muito bom estar aqui com vocês. Estamos aí, queremos contribuir, queremos conversar, vamos bater um papo aí sobre segurança de trânsito. Exatamente, as nossas perguntas vão ser direcionadas, né, às possibilidades de tornarmos as rodovias brasileiras mais seguras para os motoristas, de acordo com a última live que vocês dois estiveram, né, falando sobre esse assunto. E aí elas serão direcionadas aos dois entrevistados para fazermos aqui um bate-papo bem legal, passando bastante informação para quem está nos assistindo, tudo bem? Vamos começar agora a nossa entrevista. A nossa primeira pergunta é sobre esse tema, né? Segurança. Existem esforços atuais da ANTT para isso? Como é que funciona? Bom, na verdade, a ANTT, desde sua criação, ela já tem esforço para a redução de acidentes, né? O grande enfoque, vamos dizer assim, os dois grandes enfoques da política de regulação e a política de fomento mesmo da infraestrutura de transportes é isso, é dar fluidez e dar segurança também. Então, esse sempre foi um foco da ANTT, e isso a gente pode ver pelos resultados, né? Todas as concessões rodoviárias, quando elas começam, já no primeiro ano, a gente tem uma boa redução de mortes, de número de acidentes graves, de número de acidentes em geral. A gente consegue com esse método de administração da via, já dá um bom suporte de sinalização, de equipamento de segurança e toda a operação. Então, a segurança, eu diria que é o carro-chefe da ANTT. Claro que a gente sempre vai ter que melhorar, tudo tem que melhorar, né? Mas a ANTT, desde sempre, o foco é a nossa segurança viária. Legal. Só complementando aí, né? O Rodrigo Lacerda é especialista em regulação, é o representante da ANTT aqui no estado do Espírito Santo, né? Fiscalizando todo o processo de concessão do maior eixo que foi privatizado aqui em nosso estado, que é a BR-101, né? Que hoje está a cargo da Eco-101. Então, o Rodrigo Lacerda faz importantes serviços, né, e atuação para que o contrato, né, de concessão com a Eco funcione da melhor forma. Nós temos visto diversas ações que a Eco 101 tem realizado na BR-101, que é o maior fluxo nosso hoje do estado do Espírito Santo, é um fluxo logístico, econômico muito importante. E nós hoje já temos reduções consideráveis de acidentes, né? Hoje nós temos uma rodovia totalmente transformada. Seria muito bom se essa metodologia, se nós tivéssemos outras rodovias com essa metodologia. A ANTT, ela entra, né, Rodrigo, nessas rodovias que são privatizadas, né? Até para que as pessoas entendam como que funciona essa arquitetura de rodovias, porque a ANTT ela não tem o poder de fiscalização, por exemplo, da BR-262, né, que isso cabe ao DENIT. Quando você vai, por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo, nós temos as ES, tem a S010, 060, né? Então, por exemplo, a ES, o trecho da Rodovia do Sol que é privatizado, aí já é uma outra situação. Não é uma rodovia, vamos colocar assim, em caráter, né, de território interestadual, né, e outras coisas, então tem um outro caráter, Rodosol, que gerencia isso. E quando são as rodovias estaduais, isso está a cargo do DR, né? E as vias municipais
ficam a cargo dos seus respectivos municípios, né? Então, nós estamos falando de rodovias federais, rodovias estaduais e vias municipais, né? Mas eu tomei aqui meio como um intruso, né? Mas o Rodrigo aí que ele pode dar uma explicação muito melhor aí, né? Como que funciona a NTT nesse poder de fiscalização com as rodovias. Exatamente, André. Nossa Constituição, né, ela já divide o país de uma forma federativa, tem os entes federativos, então a União ela é responsável por algumas coisas, os estados por outros, os municípios por outros. No caso da rodovia também é a mesma coisa, no caso do nosso sistema viário, né? Nós temos as principais eixos, são federais, os secundários, mas não menos importantes, né, que são extremamente importantes para a interligação ali das micro-regiões, macro-regiões dentro do estado, são estaduais, e as vias municipais, né, aquelas vias dentro mesmo das cidades, ou mesmo aquelas vias municipais para ligar fazendas, sítios, e tudo são vias municipais. Então, existe essa hierarquia, cada uma tem a sua importância, cada um tem grandes desafios, né? Todos nós, aí, todos os agentes temos grandes desafios. O poder público federal, né, no caso a União, e também os estados, eles adotaram a estratégia de conceder as rodovias. Diferente, né, André, é normal o que você colocou, né, privatização. A gente acabou usando isso muito corriqueiramente, mas não é exatamente uma privatização. A privatização é quando a gente vende um ativo. Por exemplo, o governo vendeu a Vale do Rio Doce, hoje Vale, para um grupo empresarial, e hoje eles são donos de tudo, dos prédios, de tudo. Eles só não são donos da faixa de domínio da ferrovia, mas a Vale mesmo, ela é dona daquele grupo, né? No caso da Via, não. A Via ela é ainda propriedade da União e a gente só concede a um particular para ele explorar aquilo ali. Então, ele vai cobrar pedágio, vai cobrar receitas acessórias e ele vai fazer uma série de melhorias e prestar uma série de serviços. Então, é um pouco diferente. Na verdade, em tese, na nossa concepção é mais ou menos a mesma coisa, mas tem lá a sua diferença. Nós temos como uma concessão, o governo tem muito mais controle sobre uma concessão do que um órgão privatizado, né? Então, uma empresa privatizada. Então, se a gente vender um banco, o Brasil vendeu um banco tal, vendemos já vários bancos, passa a ter um controle como de qualquer outro banco. Na concessão, não. O controle governamental é muito maior, né? E quem a gente escolheu como, no nosso ordenamento jurídico, escolheu as agências reguladoras para fazerem isso, tanto nos estados, como alguns municípios, e no governo federal nós temos aí 10, 11 agências reguladoras para regular esses mercados. E no nosso caso, nós cuidamos aqui da BR-101, estamos ansiosos aí para receber também a BR-262. O plano do governo federal de conceder é muito audacioso. Eu conversei isso com o André na live, né, André? Isso vai me dar um pouquinho mais de cabelo branco aí daqui para frente, mas nós estamos muito animados. A gente crê que esse modelo é o melhor. Ele não é uma, como eu digo, né, não é uma solução para todos os males, uma panaceia, não é uma coisa que concedeu, acabou todos os problemas. Não, mas melhoram alguns e a gente vai buscando desafios. A NTT tem evoluído muito nos seus contratos de concessão para incentivar mais as concessionárias tanto a fazer os investimentos de ampliação de capacidade como de segurança viária. É bacana a gente falar um pouquinho, né, sobre a NTT, para quem não conhece como é que funcionam as rodovias no Brasil. Foi uma informação muito pertinente. E aí a gente está falando sobre segurança, né? Quais são os dados utilizados para se basear, né, o planejamento de ações da NTT e quais são as principais dificuldades encontradas aí nesse planejamento? Bom, nós temos como os próprios dados de acidentes, né? Nós temos a concessionária, ela tem por obrigação monitorar todos esses dados de acidentes, dados de incidentes também. Nós temos planos de emergenciais, todos que a concessionária tem que fazer e a gente monitora através desses dados. Mas o nosso grande objetivo é melhorar os contratos de concessão para que eles incentivem ainda mais as concessionárias, né? Hoje, por exemplo, nós temos parâmetros de desempenho para diversas coisas. Por exemplo, não pode ter buraco nenhum na rodovia,
Nós não podemos permitir que a água atravesse a pista. Você não pode ter nenhum ponto de aquaplanagem. Eu não posso ter uma travessia de água na pista. Eu não posso ter um talude que caiu na rodovia, terra na rodovia. Tudo isso a gente tem uma série de parâmetros de desempenho. O mato, né, a vegetação, ela tem que estar bem aparada, ela tem que estar bem baixinha para a gente visualizar bem. As placas de sinalização têm que estar em qualidade, quantidade suficiente. Mas hoje a gente ainda não conseguiu incorporar nos contratos de concessão antigos, e agora a gente vai começar a comparar, metas de segurança. Né? Olha, o que você tem que ter de metas de segurança. Esse eu acho que é o grande desafio nosso, porque também não é algo simples, né? Porque você teria que ter uma métrica em que você pudesse colocar, por exemplo, a própria BR-101, se a gente for avaliar em métrica de segurança, cada pedacinho dela é uma rodovia característica. Se eu pegar, por exemplo, a travessia urbana de Serra, ela tem uma característica completamente diferente do meu trechinho na Bahia. Às vezes eles têm as mesmas dimensões, 17 quilômetros lá, eu quase não tenho acidentes, eu quase não tenho incidente, quase não tenho resgate de guincho, enquanto aqui em Trecho de Serra, que é um trecho urbano, com muita motocicleta, com muito pedestre, muito conflito de tráfego pesado, eu tenho muito problema. Então, essa métrica é difícil, né? Mas a nossa ideia é chegar a um modelo em que a gente possa incentivar a concessionária a fazer melhorias. Né? O nosso modelo hoje de fiscalização já está ultrapassado, que é um modelo muito de fiscalizar, de vigiar, de punir, de brigar. E nós queremos evoluir para um modelo muito mais de incentivo. Olha, se você melhorar aqui, você vai ter esse ganho. Se você melhorar, né, se você reduzir as suas mortes, você vai ter tal ganho. Se você melhorar a sua classificação de segurança, você vai ter tal ganho. Complementando aí, né, o que o Rodrigo falou é extremamente relevante para os que estão nos assistindo, porque nós estamos tratando do futuro, né? Quando nós estamos falando de rodovias, né, que estão no processo de concessão, isso é um oásis no meio do deserto que hoje ainda existe em termos de infraestrutura viária no Brasil. É certo que nós estamos vendo muitos investimentos hoje do governo federal, onde a gente deseja que as coisas vinguem, mas já está mais do que comprovado que o caminho correto para a solução e melhoria de rodovias passa pelo caminho de concessão. Isso daí é certo, não tem uma solução ainda melhor do que essa, né? Se tiver, seria importante compartilhar, mas esse é o caminho que a gente vê como o melhor caminho. Vejam hoje a rodovia, a BR-101, como está e como que ela era anteriormente, né? Então, é uma rodovia totalmente diferente se a gente for comparar hoje com a BR-259, com a 262 e por aí vai. Então, esse é um caminho importante. Eu diria que seria o passo atual para nós reduzirmos acidentes de trânsito, melhorar o fluxo, melhorar o tempo de viagem, reduzir os engarrafamentos, que as viagens sejam mais seguras, mais atrativas. E existe um terceiro caminho, que o Rodrigo muito bem disse, que inclusive foi uma das perguntas que nós realizamos no Fórum Digital de Segurança de Trânsito, né? Um fórum realizado pela FETransportes, onde uma das perguntas que nós, inclusive, realizamos para o doutor Marcelo da Costa, né, que é o secretário nacional de transporte terrestre, quando nós falávamos do conceito de meritocracia, né, que nós, sociedade, ainda temos essa sensação de que o Código de Trânsito brasileiro, as regras de trânsito, né, como muito bem o Rodrigo disse, coisas que precisam ser alteradas, ainda é no conceito de fiscalização, de penalização, de olhar só para aqueles que estão errando e falhando. Mas, por outro lado, existe um grupo que está acertando,
Existe um grupo que está fazendo a coisa certa. Então, quando nós olhamos para o ecossistema de transporte, ecossistema de segurança, nós estamos falando da infraestrutura, que são os responsáveis pelas rodovias, nós estamos falando dos usuários das vias, que podem ser empresas de transporte, pode ser empresas privadas ou públicas, e usuário simples, usuário como eu, como vocês aqui, que estão viajando. E, além disso, a parte de veículos. Então, todos eles têm direitos e deveres. Quando o Rodrigo ele fala isso, e muito nos alegra, né, como aqui representando o Movitran e como consultor de segurança da FETransporte, porque nós estamos realizando o que existe de mais moderno hoje, em termos de gestão, que é o conceito de meritocracia, de reconhecer e valorizar as melhores práticas, que aquilo sirva de exemplo, né? Uma concessão, ela tem sucesso quando ela salva vidas, que é o maior valor, né? Não adianta ela estar com toda a infraestrutura, mas se isso ela pode ainda estar errando na mão em algumas coisas e os acidentes estarem aumentando. O Rodrigo muito bem disse na live conosco que quando você duplica toda uma rodovia, existem outros fatores psicológicos, né, Rodrigo? Que a velocidade aumenta, existe uma sensação de liberdade maior, onde a percepção de risco diminui, porque ele se sente mais seguro numa via dupla. Aí o que acontece? A concessionária tem que atuar com inteligência para manter sempre o alerta ligado do motorista, né? Para que ele entenda que existem outros elementos. Então, tudo isso é inteligência por trás de uma concessão. Então, quando a gente coloca lá na ponta o resultado dele, que pode ser até a remuneração variável da concessão, né, submetida à redução de acidentes, se caso aumentar a quantidade de acidentes, existir uma corresponsabilidade, inclusive reduzir os bônus, ter penalidades, isso muda. Veja que o Código de Trânsito brasileiro ele teve uma mudança recente que vai, né, caminhando aqui para a finalização desse momento aqui do debate, que aqueles condutores, usuário final, né, que não tiverem infração de trânsito, eles vão ser reconhecidos, que podem ter redução de tributos. Olha que coisa bacana. Né? Então, pegando eu, você, nós, que não estamos envolvidos em infrações de trânsito, nós podemos ser reconhecidos. E, na oportunidade, o doutor Marcelo da Costa falou, eu acho que é o momento da gente implantar. Nós estamos num momento de maturidade de segurança no país, né? Estamos entrando agora, para quem não sabe, na segunda década de redução de acidentes, 2021 até 2030, com obrigações para o Brasil, junto aos diversos países, e isso, com certeza, é um caminho. Empresas de transporte que executam práticas de segurança, treinando seus motoristas, que não estão envolvidos em acidentes, devem ser reconhecidas com menor tributos. As concessões de rodovias, mesma coisa. Porque, né, a gente conversava, fazia um bate-papo, uma rodovia com buraco na pista, aquaplanagem, com diversas falhas, isso contribui para o acidente. E a responsabilidade daquele ente, que é o gestor daquela rodovia, ele também tem que ser penalizado. Então, eu acredito somente quando nós colocarmos todo o ecossistema de segurança de transporte com os reais direitos e deveres, assim como são os cases de sucesso na Suécia, na Noruega, na Alemanha e outros lugares. Então, o caminho que o Rodrigo nos falou é o caminho do futuro e é o caminho assim de um modelo de gestão de alto nível. Então, parabéns, Rodrigo, parabéns à NTT e estamos ansiosos aí para ver isso gerar frutos o quanto antes. É interessante que os dois falaram algumas coisas
que são pontos, né, dessa nossa próxima pergunta. O Rodrigo falou sobre os buracos na pista, o André também falou, e falou da corresponsabilidade das concessionárias com relação à estrutura, né, da pista e o acabamento, porque os buracos são realmente um problema. E aí a gente vai para essa próxima pergunta. O responsável pela rodovia, onde há esses buracos, essa questão da aquaplanagem também, tem corresponsabilidade em caso de acidente? Bom, essa é uma pergunta bem jurídica, mas, né, é um debate jurídico aí, vamos colocar. O nosso entendimento é o seguinte, o meu entendimento. Buraco, aquaplanagem, ele é uma coisa que a concessionária tem por obrigação evitar ao máximo e corrigir em tempo hábil. Existe também na própria legislação e no próprio contrato em que existem casos fortuitos. O buraco, nem sempre ele consegue ser previsto. Então, se deu uma chuva agora, abriu um buraco agora, você passou dali, depois 20 minutos que abriu o buraco, você bateu o seu carro, teve um prejuízo ali de R$1.000, eu acho que dificilmente você vai conseguir ser indenizado por isso. Agora, por quê? O prazo da concessionária, no nosso contrato aqui, é de 12 horas para corrigir esse buraco. Então, se você foi lá 10, 20 minutos depois, 2 horas, ele ainda estava no prazo para ele corrigir o buraco. Porque a gente entende o seguinte, existem problemas que a gente sabe que vai acontecer. A obrigação da concessionária é corrigir. Agora, se ela não corrigiu em tempo hábil, em tempo razoável, aí eu creio que sim, é responsabilidade dela. Por exemplo, eu passei lá um buraco 2 dias, 3 dias, 4 dias. No quinto dia, bati meu carro, tive um prejuízo enorme. Sei lá, perdi a minha capacidade de trabalhar. Aí é diferente, ela deixou de cobrir o contrato dela, deixou de cumprir a sua obrigação, e aí sim ela pode ser responsabilizada. Então, não é bem uma coisa tão fácil de identificar. Tem que avaliar o seguinte, a concessionária buscou cumprir o contrato dela? Sim, ela buscou, ela foi lá, corrigiu a tempo, mas antes dela conseguir corrigir, aconteceu um acidente. Então, acidentes às vezes são assim. Por exemplo, uma aquaplanagem. Tem hora que é um defeito na pista, é um defeito do sistema de drenagem. Às vezes não, às vezes aconteceu uma intempérie muito grande, caiu uma pequena barreira lá no sistema de drenagem dela, ainda não deu para detectar, aquilo deu água na pista. Então, tudo são nuances que a gente tem que avaliar bem, caso a caso. Então, olha, a concessionária está sendo negligente. Eu tenho aqui diversos pontos. Por exemplo, não é o caso, normalmente, para gente de buraco. A gente notifica a concessionária, ela vai lá e tapa os buracos todos. Normalmente, nas concessionárias, nas rodovias concedidas, sejam elas estaduais ou federais, existem incidentes de buraco, mas isso não é um problema como a gente de poder ver assim, ficou ali um mês, uma semana, 2. Então, isso eu creio que tem muita diferença. A gente tem que avaliar o que é um caso fortuito. Aconteceu, a concessionária vai lá, corrige e resolveu. É o caso, por exemplo, eu já recebi algumas demandas. Tinha um caminhão, o caminhão deixou cair uma carga. Veio um outro carro logo em seguida e bateu naquela carga e teve um prejuízo material. Aí o usuário veio e falou, olha, a concessionária deveria recolher aquela carga. E eu tive um prejuízo material. Tudo bem, mas olha só, existem casos fortuitos, existe o próprio usuário que deixou a carga dele desamarrada, a concessionária também, ela não é babá de tudo, da rodovia tem que cuidar de todos os mínimos detalhes, resolver todos os problemas. Ela tem prazos para resolver tudo, tem coisas que ela não é obrigada a cuidar. Então tem coisa mesmo que eu chego lá para a concessionária, vem cá, resolve isso aqui. Ele chega para mim, não, isso aqui não é minha obrigação. Aí a gente discute um pouco, às vezes eles me convencem, outras vezes eu convenço eles. Quando um não convence o outro, a gente sobe para uma instância superior. Então isso é muito natural no contrato de concessão. É muito bacana isso que o Rodrigo falou, e até para reiterar o que eu comentei anteriormente, né? Vejam que, reitero, existem 2 cenários, 2 mundos. Um mundo de regime de concessão, que é, infelizmente, a menor parcela hoje do nosso país, e existe o mundo normal das rodovias que não estão em regime de concessão. Né? O que o Rodrigo nos falou agora é um cenário de gestão que ele eu entendo até como de alta performance, que funciona
onde existem prazos de correção, existem protocolos de segurança a serem realizados. Se esse, né, ele até falou, o Rodrigo, com muita humildade aqui, entendendo que ainda cabem melhorias. Mas aí, Rodrigo, quando você falava, eu ficava imaginando, gente, se isso que é feito hoje, né, no perfil, nos protocolos da NTT, para cobrar as empresas que ganharam as concessões fosse implantado desse jeito nas rodovias que não estão em regime de concessão, alguém tem dúvida que o cenário seria melhor? Eu creio que não, né? Não obstante aos diversos esforços dos poderes públicos, nos parece, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira, que ainda estamos distantes de um modelo de gestão eficiente e eficaz, com KPIs, que são os indicadores de performance, para gerenciar provavelmente um buraco numa rodovia em concessão, ele não vai ficar uma semana lá para resolver. Com certeza não vai. Mas numa rodovia estadual ou federal, pode ser que fique. Então, acho que isso que a gente precisa modificar em nosso país, né? Estamos, diga-se de passagem, buscando esse caminho, mas o caminho, infelizmente, ele não é ágil, ele ainda é lento, e vamos parar para pensar, né? Todos os que estão nos assistindo, a gente sabe que os crimes de trânsito ainda existe uma sensação de impunidade muito grande, temos muitas coisas ainda para serem melhoradas, dificilmente uma pessoa envolvida em um acidente que tem um buraco na pista, aquaplanagem, se colocar na justiça, né, o poder público, não sei se vai ter êxito, a gente sabe disso, o nexo causal é muito complicado ainda, né, para a gente legitimar e deferir algo referente a isso, né? Conforme o Rodrigo falou, sou engenheiro, o Rodrigo também é engenheiro, não somos juristas no tema, né? Mas eu estou falando aqui como um simples usuário do trânsito que a gente não vê, né? Isso ainda, essa responsabilização do ente responsável, que seria a entidade do trânsito. Fazer um comentário aí no que o André falou. André, como você, eu percebi que você é um entusiasta de concessões, eu sou também. Eu acho que a gente deve mesmo passar para quem é mais eficiente a administração, o máximo possível. Só que isso é impossível fazer em tudo. Nós temos uma série de pré-requisitos para a gente conceder uma rodovia. O primeiro dele é ter um tráfego suficiente que comporte aqueles investimentos todos. Então, a maioria das nossas rodovias não comportam isso. E o que é interessante também é que a gente tem boas práticas fora das concessões. Então, se você pegar, por exemplo, eu acho uma excelente prática, o início da cobrança de parâmetro de desempenho pelo DER. O DER, apesar de ter todo o modelo dele de gestão pública, mas ele já está mais visando o parâmetro de desempenho. Olha, eu não quero mato alto. Se você me der um mato alto, eu vou passar lá. Se o mato estiver alto, eu vou te reduzir o valor do seu faturamento. Então, isso é um grande modelo, é uma virada. Isso aí nós tivemos várias pessoas. Então, o DR está fazendo um trabalho legal nisso aí. O que eu tenho escutado é de que isso é muito bom. Eu mesmo, uma vez, conversando com um amigo meu, que é engenheiro, que ele é contratado, né, numa empreiteira do DR, falou, olha, teve um problema lá, eu acho que eu vou ligar para o DR. Não, por favor, não liga não, eu vou lá resolver, porque se o DR for lá, vai ser ruim para mim. Ele foi lá e resolveu rapidinho. Então, esse é um modelo. No modelo antigo, a gente ia ter que entrar em contato com o DR ia ter que ver se aquilo ali está no contrato ou não, talvez fazer uma alteração no contrato. O cara, o particular mesmo, ele correu para resolver o problema que um usuário viu. Eu não olhei ali como engenheiro da NTT, não, Rodrigo, vizinho lá, lindeiro da rodovia, minha mãe mora lindeiro ali na rodovia. É isso. Então, essas boas práticas são boas. O DENIT também tem tido várias boas práticas. O BR Legal é um excelente trabalho, né? Outra coisa também que às vezes
constrangia a gente da NTT. Um amigo meu, um primo meu, chegou para mim: Rodrigo, eu saio da rodovia, na época o BR Legal estava bem bacana, né? Logo quando começou e tudo, agora eu acho que também por restrições orçamentárias teve alguma mudança, né? Eu estou bem por fora disso, mas eu creio que foi isso. Mas no começo, o pessoal reclamava: pô, eu prefiro andar na rodovia federal do DENIT do que a sua aí da NTT, que história é essa, né? E a gente fala: não, mas é porque os parâmetros são diferentes, eles fizeram um programão lá, eles fizeram... Então, assim, existem grandes práticas, né? Existem grandes técnicos nos DRs, existem grandes técnicos no DENIT, existe gente boa em tudo quanto é lugar, muita criatividade para fazer coisa boa. O que eu falo, André, e a gente falou isso na live, atacar por vários flancos. A concessão é para grandes rodovias, grandes eixos, grande tráfego, se possível com bastante tráfego comercial. Por quê? Porque o tráfego comercial ele paga mais, então você consegue elevar o nível de investimento na rodovia, porque uma carreta paga mais do que um carro pequeno, paga mais do que uma moto, né? Então isso, nós temos que pegar esses eixos todos, eu creio, que é viável conceder todos. É o melhor dos mundos? Não, mas é melhor do que não estar concedido. E depois, por outros flancos, atacar as rodovias do DENIT, cuidar, e temos bons técnicos, temos boa... Agora, precisamos de mais recursos, e é difícil. Hoje, pensa hoje o que é o ministro da Economia para falar onde que eu vou alocar cada coisa. Eu vou alocar para a saúde em tempo de pandemia, eu vou alocar para ajuda emergencial, eu vou alocar para tapar buraco. Eu fico imaginando a cabeça da equipe econômica do país, né? Então, é realmente complicado. E a gente estava falando sobre os padrões de construção de rodovia, né? Precisam ser padrões que possam minimizar os efeitos dos acidentes, correto? Existe um conceito que o André me falou, que é o conceito chamado rodovias que perdoam. Vocês podem falar um pouquinho sobre esse sistema? Já é uma realidade aqui no estado, no Brasil? Fala, Rodrigo, fica à vontade, você que é a autoridade aí, rapaz. Começa você, André, que passou um trem elétrico aqui na frente, eu acho que vai dar uma bagunçada. Começa você aí, eu volto depois. Então, só para dar uma esclarecida para a turma, né? Rodovias que perdoam. Em linhas gerais, o que significa? É que até mesmo aqueles condutores que tenham sido imprudentes no trânsito, imagine uma pessoa que está dirigindo sob efeito de álcool, em excesso de velocidade, e numa curva ele se perca na curva, o carro encapota e ele morre. Infelizmente, a nossa cultura ainda tem muita coisa para melhorar. Quando sai uma notícia dessa, algumas pessoas da nossa sociedade ainda respondem: tinha que morrer mesmo. Tinha que morrer mesmo porque todo errado merecia morrer. Ninguém merece morrer no trânsito. Ninguém. Mesmo aquele infrator que faça as coisas erradas, ele merece ser perdoado para aprender, entendeu? Será que a rodovia ela precisa ser feita somente para aquele que dirige certinho? Ou a rodovia ela precisa ser de forma inteligente, desenhada, arquitetada para atender ao público, ao usuário que dirige correto e também ao usuário que não dirige correto, né? Fazendo com que aquele usuário que inclusive não dirija corretamente, que ele evite inclusive bater em outros carros, né? Outras pessoas. Esse é o conceito de rodovias que perdoam. É um conceito que ele nasceu na Suécia. Suécia é case mundial. A Suécia, ela simplesmente ela tem um programa chamado Vision Zero, ou seja, visão zero, onde ela não aceita que nenhum pai de família, ou a mãe, ou o que quer que seja, saia de casa, né, despeça ali da família, o papai está indo para o trabalho, outra coisa, e ele não volte no final da tarde. Então, ele não aceita, independente do que seja. Então, eles estão, inclusive, estão muito perto, tá? Daqui a alguns anos, zerarem mortes no trânsito. Esse conceito, inclusive, ele foi protocolado recente. Isso foi uma
um marco que poucos sabem, foi um marco muito importante do governo federal protocolando um acordo de cooperação técnica com a Suécia. Né? Então, parabéns, doutor Marcelo da Costa, Tarcísio, né, e demais. Então, conforme o Rodrigo falou, nós estamos vendo uma mudança de postura, né, procurando buscar benchmark, experiências de sucesso. Então, a Rodovias que Perdoam, ela cria diversos mecanismos para que as pessoas, caso se envolvam em trânsito, tenham seus efeitos mitigados, né? Reduzindo lesões, evitando a morte. Vamos dar um exemplo. Uma curva que não tem um guarda-reio, que é aquela proteçãozinha que tem lá, né, de ferro ali em volta. Quando a pessoa se perde na curva, normalmente você tem uma queda de nível, normalmente você tem propriedade, você tem fazenda cheia daqueles morões, que são as cercas. Um carro que encapota, a pessoa pode nem morrer pelo carro que tombou e encapotou, mas morreu porque a pessoa bateu no morão daquele e entrou aquele morão no peito dele e ele sofre algumas lesões, ou inclusive, né, ela pode cair no rio, e cai no rio e morre afogado. Né? Só para vocês terem noção, a minha esposa perdeu o pai dela quando ela tinha 7 anos de idade. Sabe como perdeu? O pai perdeu o controle do carro, né? Caiu numa pontezinha e morreu afogado quando ela tinha 7 anos de idade. Né? No norte do Espírito Santo, perto de Pedro Canário. Né? Teve uma reestrutura, a família toda. Então, é um exemplo que eu tenho dentro da minha família. Né? Então, tem diversos outros exemplos que a gente poderia seguir, que pessoas que perderam a vida por falta de visão. A rodovia não é só botar o asfalto. Exatamente, André, o conceito é isso, nós vamos pagar com a própria vida sobre erros que a gente cometeu. Muitos deles são erros não intencionais, às vezes você erra mesmo, né? Nós falamos disso, tem verdadeiros crimes em que a pessoa tem que pagar mesmo com prisão, e outros não, são, olha, eu não dormi bem, eu cochilei, eu errei na noite passada em ter dormido tarde, ter pego o volante, mas eu não tive intenção nenhuma daquilo ali. Mas as rodovias precisam alcançar isso também. As rodovias têm que ser bem feitas para que elas previnam alguns acidentes e quando tiver o acidente, que a letalidade seja muito baixa, que a agressão ao corpo humano seja baixa e até mesmo ao patrimônio, quanto menos, melhor. Quanto menos dano, melhor. Não é? A ideia é cuidar das pessoas, pessoas cuidando de pessoas. E esse é o conceito da Rodovia que Perdoa. Nós temos isso já como parâmetros nas rodovias concedidas, mas é isso que eu te falei. Cada contrato vai melhorando mais e os nossos regramentos estão querendo alcançar mais. Nós queremos avançar ainda mais nesses pontos de fazer uma rodovia bem mais segura do que, né, o avanço mesmo. A sociedade mudou, os carros mudaram, o jeito de dirigir mudou, a rodovia tem que acompanhar. O que acontece? Num conceito normal de rodovia, não deveríamos ter travessias urbanas de rodovia. A rodovia nunca foi feita para atravessar uma cidade. Ela foi feita para ligar cidades, ligar pessoas. Mas não era para ter uma rodovia morando gente, como a gente tem hoje. Onde você mora? Eu moro na BR-101, quilômetro tal. Isso não era para existir. Né? Mas, infelizmente, eu comentei isso com o André, com muito pesar que eu digo que a infraestrutura no Brasil é muito precária em todos os sentidos, em toda a área. Eu acho que nós não temos uma área da infraestrutura em que a gente pode dizer assim, olha, nós estamos num nível bom. Eu acho que tem muita coisa melhorando, tem coisas sendo feitas, mas a nossa internet não é a melhor internet, a nossa energia não é a melhor energia, a nossa rodovia não é a melhor, a ferrovia, e por aí vai. Nós vamos listar todas as infraestruturas, né? E o que acontece? Quando você abre uma rodovia, ele acaba tendo uma coisa que as pessoas desejam, que é fluidez, eu preciso andar, trafegabilidade. Poxa, ter uma rodovia pavimentada toda direitinho perto de casa. Então, é natural que venham os condomínios, ou mesmo sem ter um condomínio
bem regulamentado, né? As pessoas vão invadindo ali. Infelizmente, assim no Brasil, as pessoas vão invadindo, aquilo vira um bairro, aí do bairro emancipa, vira uma cidade, é quando a gente vê dentro da rodovia tem uma cidade, né? A quantidade de cidades que foram fomentadas pelas rodovias são grandes no Brasil. Então, o que é o ideal? Primeiro, né, um bom zoneamento urbano, de forma que você não deixa a cidade chegar dentro da rodovia. Ela pode ficar próxima, mas dentro não. Próxima com bons acessos, boas interseções. Agora, não pode ter igual a gente tem hoje em Fundão, igual a gente tem hoje em Linhares, igual a gente tem hoje em Serra. Ali já era para deixar de ser uma rodovia há muito tempo. O certo é, se chegou àquele ponto, contorna. Essa é a boa prática da engenharia, essa é a boa prática da gestão viária. Mas hoje, infelizmente, o cobertor é muito curto, nós não temos dinheiro, como eu falei, né? O que passa na cabeça hoje de um secretário de Fazenda, de um ministro da Economia, onde eu vou gastar tudo isso, um gestor, né? Um governador, um prefeito, um presidente da República, onde eu vou gastar? Né? Nós não temos dinheiro para fazer todos os contornos. Então, mas nós temos uma série de técnicas e boas práticas que a gente pode fazer ali. Por exemplo, disciplinar o tráfego ali nas rodovias. Algumas rodovias federais, por exemplo, o que tem é o seguinte: o tráfego local só pode andar na rodovia, na via lateral. Aquela via, normalmente, ela é muito congestionada. O tráfego principal é para o tráfego de passagem. Então, a gente só teria saídas da rodovia principal, você não tem entrada. Seria como na Serra, eu falava, a pessoa que saiu do bairro de Fátima, ele só vai sair da via marginal quando ele sair da rodovia lá depois de Laranjeiras, né? Então, são alguns métodos que se fazem, mas também tem problemas de trafegabilidade. Se a gente fizer isso hoje na Serra, que já é péssima a trafegabilidade, acaba com a Serra. Então, existem boas práticas para se fazer, existem coisas que podem ser feitas. Existe, assim, diminuição de cruzamentos, melhoria da sinalização, a redução da velocidade. Infelizmente, a gente não gosta, né? Poxa, toda hora tem um radar e aí eu fui punido. Mas isso é estatística. Reduziu a velocidade em 1%, reduz o acidente em 4%. 10%, 40%. Então, não tem como. Menos velocidade, menos acidente. Então, os trechos mais críticos têm que ter controle de velocidade, sim. Você tem uma série de coisas, passarelas, disciplinas de trânsito, você tem canalização do sistema, por exemplo, do pedestre. Às vezes a gente deixa tudo aberto. O pedestre pode atravessar onde ele quiser. Mas se você colocar uma cerca viva, um gradil, olha, encaminhando ele para um lugar mais seguro, mais iluminado, com uma passagem de pedestre, ou mesmo que você mais longe um pouquinho de uma curva, já melhora muito a situação do pedestre. Então, a gente tem uma série de boas práticas, né? Mas a solução do problema é o contorno. Mas a gente não pode também esperar o contorno para resolver tudo. Hoje, por exemplo, nós estamos sonhando, né, André? O contorno do Mestre Álvaro vai sair daqui a pouco, mas olha quantos anos a gente teve que conviver com um grande problema de acidente em Serra, porque o tráfego ali é muito grande, é uma série de problemas. Mas medidas foram feitas pela concessionária, a PRF também é muito atenta a isso, ela é muito atuante. Então, nós temos coisas para fazer, sim, ali, boas práticas para melhorar o trânsito. Segundo até dados da PRF, eu lembro, quando em algumas reuniões, eles falaram que se nós reduzíssemos drasticamente os diversos cruzamentos das rodovias nesses trechos urbanos, certamente a gente poderia reduzir em quase 70% a quantidade de acidentes, né? Porque a maior parte dos acidentes em rodovias, eles estão relacionados a cruzamentos, né? É bom que, diga-se de passagem, que os modais de trânsito modificaram ao longo do trânsito, né? Do tempo. Antigamente, a gente pensava em rodovia veículo. Quando a gente fala, a gente sempre teve o conceito de veículo. Hoje, os vulneráveis do trânsito, que são ciclistas, motociclistas e pedestres, correspondem a quase 70% das mortes. Hoje, 45% dos óbitos são com motociclistas. Hoje, 15% dos óbitos são com pedestres.
Então, 45 mais 15, 60. E 5% dos óbitos são com ciclistas, 3 a 5. Então, nós temos 65%, sobra 35, 40. Né? Então, isso é o nosso universo. Veja como a coisa modificou. Antigamente não era isso. Antigamente tinha motociclista, não tinha muito pedestre em níveis, a população, a idade média tem aumentado. Né? Então, o idoso, né? E quando a gente fala desse 15% das mortes envolvendo pedestre, a maior parte é idoso, acima de 60 anos. Né? Então, olha como que modificou o nosso ecossistema de segurança. E, às vezes, as nossas ações elas não acompanham a evolução. Né? Toda a infraestrutura que é feita muito bem, o Rodrigo diz, que ela é feita hoje, ela não tem que enxergar hoje. Ela tem que enxergar daqui 20, 30 anos. Né? Então, o que ainda acontece no nosso país? Né? As ações, volto a dizer, eu estou dando aquele exemplo da empresa que tapou o buraco, botou o asfalto, e a empresa que bota a faixa de sinalização é outra. Quando existe um conceito de ecossistema de elo, as coisas ficam juntos. Um plano de desenvolvimento urbano ele tem que estar conectado com a infraestrutura. Entendendo? Por quê? Senão a gente vai fazer o contorno do Mestre Álvaro, sabe o que vai acontecer? O comércio vai todo para lá. O Rodrigo mesmo sinalizou. Isso é muito comum. Aí o que acontece? Você vê que hoje tem problema em animal na pista, muitas zonas de redução de velocidade. Então, são muitos problemas, o que a gente não vê em outros países. A gente está chegando ao final desse nosso bate-papo tão importante, né, sobre segurança no trânsito, tanto para quem dirige, quanto para quem anda, né, os pedestres que não têm carro ainda, mas andam pelas rodovias, com essa urbanização, que foi nosso último assunto. E agora a gente vai para um termo mais técnico. Vamos falar um pouquinho sobre os relatórios anuais da Confederação Nacional do Transporte, porque eles fazem um mapeamento geral, né, das rodovias no Brasil, e isso acaba de forma recorrente a 85% das rodovias e mostra, né, problemas de geometria. E aí a gente pode conversar sobre isso para falar quais são esses problemas e qual risco eles trazem para as rodovias e para os motoristas, claro. Legal. Primeiro, assim, parabenizar a CNT, já estão tanto tempo fazendo esse trabalho, né? Isso é um trabalho de diagnóstico. Às vezes a gente fala aqui muito no problema, o acidente é a consequência. Então, existem também algumas causas que a gente vai pesquisar. E uma delas é a infraestrutura rodoviária. E a CNT está fazendo um diagnóstico. Olha, essa rodovia tem tal problema, aquela tem tal problema, aquela tem tal. Então, assim, parabenizar essa sistemática da CNT, o esforço que eles já fazem já há tantos anos, e ferramentas que para a gente é muito útil. Né? É muito importante a gente conhecer esses problemas. Normalmente, as concessionárias elas conseguem, eles são os itens de conservação, de sinalização, as concessionárias eles conseguem rapidamente chegar a um padrão bom para pesquisa CNT, mas sempre esbarra na geometria, né, André? Normalmente a gente vai no evento de uma concessionária e fala, olha, eu estou muito bem aqui nesses dois itens, mas eu ainda tenho problema naquele ali, e muitos estão melhorando. E aí precisa de investimento muito grande para melhorar a geometria. A geometria, ela nada mais é o raio das curvas, né? O quanto que aquela curva é fechada, o quanto que uma curva vertical também, não tem aquela curva que você passa um morrinho, você não vê nada, o que está vindo lá, o que está vindo. O certo é que você consiga ter uma distância de visibilidade bem grande, de 300, 400 metros, você vê lá na frente, você vê, às vezes tem reta que você vê o carro vindo, ela é regulamentada, você pode ultrapassar, você consegue fazer uma ultrapassagem confortável mesmo com o carro do outro lado, porque você tem uma boa distância de visibilidade. Então, isso é muito normal, você não forçar uma ultrapassagem. Né? Então, essa geometria seriam isso, parâmetros técnicos da rodovia que melhoram tanto a fluidez quanto a segurança. Muito bem, a gente chegou ao fim do nosso bate-papo no Movimento Trânsito. Recebemos aqui a participação do Rodrigo Lacerda,
que é especialista em regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e também o André Cerqueira, que é consultor da FETransportes. Muito obrigada pela participação de vocês, foi muito esclarecedor. Tenho certeza que quem está nos assistindo agora deve ter tido todas as dúvidas sanadas, né, com essas informações. E eu agradeço a participação de vocês. A gente está finalizando agora a entrevista. Muito obrigada pela disponibilidade, Rodrigo e André. Nós que agradecemos a oportunidade, né, Rodrigo? Parabenizamos o Movimento Online, tem sido um grande parceiro. Diga-se de passagem que os veículos de comunicação, como vocês, têm importante papel para fazer chegar a mensagem do trânsito seguro e mais humano para todas as pessoas da sociedade. Então, continuem assim, intensificando. Muitos trabalhos vocês já realizaram e tem sido referência aqui no estado do Espírito Santo. Parabéns mesmo. Parabéns pelo trabalho. Parabéns também, André, por todo o seu esforço aí, know-how. Parabéns, movimento aí, online. É isso aí, a gente às vezes tem dificuldade mesmo de comunicar com o nosso usuário, de comunicar com as pessoas, e vocês trazem de mão dupla, né? Vocês levam a informação da gente para eles e a gente recebe muita coisa através da imprensa também. Olha, o pessoal está reclamando disso, é aqui que está apertando o calo, que às vezes a gente está muito focado nos nossos processos e não vê que as pessoas estão sentindo diferente, eles querem alguma coisa diferente. Então, parabéns aí por esse movimento e muito obrigado pela oportunidade aí de participar com vocês aí dessa entrevista. Bom dia a todos. Ok. Você pode assistir outras entrevistas no www.movimentoonline.com.br. Tem entrevistas do Movimento Trânsito, Movimento Saúde e também Movimento Político. Até mais.